A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, a todos os superintendentes, obreiros, professores, professoras, todos aqueles que fazem parte do departamento da Escola Bíblica Dominical e a todos os demais que assistem, estudam, pesquisam. Então, bênçãos do Senhor, estamos aqui nesta lição número 5, vista juvenis, bênção de Deus. Estou aqui juntamente com o pastor Túlio. Suas saudações, pastor Túlio, mas primeiramente agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos do Senhor aqui em nossa vida e todos aqueles que compartilham conosco e estudam a palavra. A paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes da Escola Dominical, professores, alunos que terão acesso a essa aula, que Deus possa iluminar a mente de cada um e que o conteúdo que aqui será transmitido sirva de subsídio e crescimento espiritual para cada um daqueles que terão acesso a esta aula. Amém. Então, a temática de hoje é não faça acepção de pessoas, baseada essa referência em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 11, que diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E a leitura bíblica em classe encontra-se exatamente no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículos 1 ao 14, que é aquele encontro que Jesus teve ali junto ao poço de Jacó, onde ele conversou com a samaritana, e ali nós temos esclarecimentos acerca das barreiras que foram derrubadas e os ensinos bíblicos que aprendemos acerca da grandeza, a imensidão, a beleza e a misericórdia do Evangelho do Senhor. Diz em João capítulo 4, versículos 1 ao 14, eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E aqui, a partir do versículo 5 até o 13, nós temos Jesus encontrando-se com a mulher samaritana, ou a mulher samaritana encontrando Jesus junto ao poço. E o versículo 14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aqui nós temos essa passagem que nos esclarece bastante acerca desta maravilhosa lição, que tem aqui esse objetivo tríplice, que se repete sempre em todas as lições. Primeiro é nós compreendermos os termos sobre preconceito e discriminação. Vamos ver aí o que é que significa mesmo isso, né? Esses dois termos, e analisar o que a palavra de Deus nos ensina, o que fala a nós sobre este assunto. E terceiro é praticar, combater o preconceito e a discriminação como exemplo de Jesus. Então, hoje nós estamos diante dessa preciosa lição sobre a didática, a pedagogia de Cristo, como ele nos ensinou a tratarmos as pessoas quando nós estamos pregando o Evangelho. Primeiramente, por que há tantos preconceitos e discriminações no mundo? Ou por que há tanto preconceito e discriminação no mundo? Então, nós vivemos em um mundo que é preconceituoso e também um mundo que usa sempre a discriminação como regra de conduta. Nós somos acusados de sermos preconceituosos, mas, na realidade, quando a gente procura ir pesquisar, estudar o termo, não é bem esse comando, né, de pensamento de conceito. Na realidade, nós é que sofremos preconceito, né, na sociedade, porque nós expomos os valores da palavra, da mensagem de Deus, e por não sermos compreendidos, muitos nos acusam de que somos preconceituosos. Mas, de acordo com a definição do dicionário, o termo preconceito significa, assim, qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Quer dizer, você já vem com aquela conceituação, você mesmo, com o seu juízo de valor, você já tira a sua conclusão antes de você ter aquela convivência, antes de você compreender e entender como se comporta determinado grupo, determinada minoria, ou determinada pessoa, ou até mesmo
em relação a objetos ou coisas. Então, preconceito é isso, é um conceito que você já tem, conceito antes de você conhecer realmente aquele fato, aquela pessoa ou aquele objeto. Então, é um sentimento concebido sem aquele exame crítico. Você já declara que pensa acerca daquela pessoa ou daquela coisa, porque muitas vezes não conhece nem como funciona. Então, esse aí é o sentido do preconceito. Então, veja, já discriminar alguém significa você humilhar, rejeitar, zombar e ainda julgar erroneamente aquela conduta, o que também é pecado aos olhos de Deus. Enquanto o preconceito você já concebe aquele conceito acerca daquilo, na discriminação você já usa aquela conduta, aquele seu conceito, para você pôr aquele conceito em prática. E aí você chega a discriminar, no sentido de humilhar, de rejeitar, zombar ou julgar erroneamente aquela pessoa ou alguma ação. Isso é pecado aos olhos de Deus. Pastor Túlio aí falando também sobre essa conceituação e sobre essas imposições de uma sociedade sem Deus. Então, esse segundo subtópico da lição fala sobre as imposições de uma sociedade sem Deus. A Bíblia ela é clara ao afirmar que o mundo está no maligno. E diz ainda que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É uma sociedade que está longe dos princípios e dos valores de Deus e da sua palavra. Porém, nós, crentes, Igreja de Cristo, não podemos nos adequar à forma deste mundo, ou seja, às imposições que este mundo coloca sobre nós. Pois o fato da gente não discriminar ninguém e não ser preconceituoso com quem quer que seja, não nos dá o direito de absorver os valores contrários à palavra de Deus, pois mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós não podemos nos adequar a essas imposições, mas ao invés disso, devemos obedecer à palavra de Deus, porque o fato da gente não discriminar ninguém e nem ser preconceituoso não significa que a gente concorde com a conduta destas pessoas, e sempre, na maioria das vezes, são condutas que estão contrárias à vontade de Deus e à palavra de Deus. Então, as imposições do mundo não podem alterar os nossos princípios e os nossos valores. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja em Roma, no capítulo 12 de Romanos, que nós não devemos se conformar com este mundo. E é esse tipo de mundo que esse ponto 2 trata, mundo a respeito de sistema, de valores contrários à palavra de Deus, que nós não devemos se conformar, ou seja, permitir que a forma desse mundo, o padrão desse mundo, o princípio desse mundo, molde a nossa vida. Então, nós respeitamos, ou seja, não discriminamos ninguém, nem somos preconceituosos, porém, a conduta que essas pessoas levam, elas devem ser, sim, combatidas à luz da palavra de Deus, e as imposições mundanas não devem alterar a nossa posição de fé em Cristo Jesus. Então, as imposições de uma sociedade sem Deus não podem alterar os nossos valores cristãos e os nossos princípios de fé. Então, é essa a regra básica que nós devemos obedecer como norte, para não assim estar desagradando a Deus e agradando assim aos homens. Essa é a relação que os professores devem passar para os alunos, a fim de que conscientize eles a serem respeitosos, a não discriminar ninguém, nem utilizar-se de preconceito, porém, sempre estar fundamentado na palavra de Deus e não permitir que essas imposições moldem a sua mentalidade cristã em Cristo Jesus. Verdade, até porque o preconceito ele é um pecado, né, aos olhos de Deus, e de respeito ao julgamento de alguém acerca de outra pessoa.
Então, Jesus deixou claro, não julgueis para que não sejais julgados. Agora, ele mesmo Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Então, há algo que você tem o discernimento de saber que o fruto, determinadas ações, são condutas inaceitáveis aos olhos de Deus. O fato de nós entendermos que não devemos discriminar e nem também temos preconceito, não significa dizer que a gente tem que concordar com as atitudes daquelas pessoas. Então, muitas pessoas confundem tolerância ou mesmo respeito com a concordância. Não, eu posso muito bem respeitar a posição de alguém, mas posso não concordar. Eu respeito por quê? Porque nós estamos dentro de uma sociedade em que a nossa sociedade é aberta e estamos dentro de um regime democrático, onde estamos também sujeitos às leis, à Constituição, aos parâmetros de uma sociedade em que o direito há várias crenças, assim como ele tem que me respeitar como evangélico, eu também posso o respeitar, mesmo ele não sendo evangélico, tendo uma outra religião, mas isso aí não é concordar. Então, alguns nos acusam de sermos preconceituosos porque termina querendo que a gente concorde com determinadas atitudes. Não, nós podemos sim respeitar à luz da Constituição e até à luz da palavra de Deus, que é maior. Mas esse respeito não quer dizer, né, pastor Túlio, que eu tenha que concordar com Sim. aquele tipo de conduta, o comportamento. Então, é bom deixar isso bem claro. O professor, ele tem uma missão, ou a professora, de repassar para os seus alunos o verdadeiro conceito do preconceito, da discriminação, da tolerância e do respeito à religião dos outros, à crença. Agora, não quer dizer que eu tenha que concordar. Não é porque eu respeito que eu tenho que concordar com aquele tipo de pensamento. Eu posso expor meu pensamento contrário à maneira como eu creio. Agora, é porque existe essa confusão de que as pessoas estão fazendo, né? Então, troca, muitas vezes, tomam atitudes querendo que a gente tenha que concordar com determinadas atitudes. Não, eu tenho direito. Eu tenho direito de discordar, sim. É claro que é uma discordância dentro do respeito, da legalidade, da mansidão e da harmonia cristã. Agora, de maneira nenhuma, eu sou obrigado a concordar com determinadas atitudes, né? Até porque Agora, o são fato imposições aí de uma sociedade sem é Deus. Pode falar. importante, é importante o professor ele também apresentar rapidamente um plano de fundo a respeito da realidade do mundo. Ou seja, nós estamos diante de um mundo caído, de um mundo quebrado, onde as pessoas que não se arrependeram com fé em Cristo estão ainda na sua condição original, herdada de Adão, onde a sua imagem moral foi imaculada pelo pecado. Então, as suas vontades, os seus desejos e os seus pensamentos estão completamente afetados pelo pecado, de maneira que o homem ele não pode fazer nada mais e nada menos do que pecar. Então, as inclinações, as ações, os pensamentos, as palavras deste mundo, elas vão sempre conduzir o homem a desagradar a vontade de Deus. E nós, regenerados, passamos pela transformação da nossa mentalidade, temos que olhar com essas condições espirituais, sim, respeitando elas, cada uma dentro das suas decisões, porém com essa mentalidade espiritual de apresentar para elas o real sentido do que é ter uma vida em Cristo Jesus. Então, eu acho que é importante o professor apresentar, Evangelista Souza, esse plano de fundo da sociedade caída, da sociedade quebrada, para mostrar essa realidade espiritual em que nós estamos vivendo. Que hoje a gente estamos aqui diante de um campo minado com relação a esses dois conceitos, a essas duas ênfases, no preconceito e na discriminação. Às vezes até mesmo você nem age com essas qualificações, mas acaba sendo acusado de uma coisa que você nem sequer fez. Então, nós precisamos, na verdade, pedir sabedoria a Deus e graça para que a gente possa viver nessa sociedade. Porque cada dia mais as coisas se intensificam e nós, como crentes, precisamos estar conscientes dessa realidade espiritual em que as pessoas sem Deus se encontram.
Verdade. Sobre os níveis, né, de preconceito e discriminação no mundo, a gente vê aqui que, no comentário, cada dia mais o mundo vive exatamente essa discrepância dos desajustes sociais. Mesmo que alguns governos eles lutem pela justiça social, existem grupos que ainda sofrem com os preconceitos e as discriminações. Há muitos grupos de pessoas que ainda se sentem assim excluídos por uma sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser. Quer dizer, aí nós entramos na esfera do poder econômico, que eu acredito que o poder econômico é um dos grandes diferenciais das nações, dos indivíduos, das sociedades, e é onde, diante do poderio econômico, que se formulam as ideias, ou os conceitos, ou os preconceitos. Até porque discriminar alguém por sua condição econômica ou social, cor da pele, sexo, imagem, ou imigrante, ou qualquer outro rótulo, é um grande desagrado diante de Deus. Isso aqui é no sentido do conceito do evangelho. Então, o Senhor deseja que todos sejam salvos e abençoados, de uma maneira tal que a misericórdia de Deus alcance a todos. Quando nós falamos nessa abordagem, nós estamos falando na abordagem do cristianismo, do acolhimento da fé. Eu não estou discutindo aqui uma posição política no sentido de que determinado país ou algum tenha que fazer aquela justiça social. Eu estou aqui me referindo que o Evangelho de Jesus ele é para ser pregado a todas as pessoas, independente de raça, etnia, sexo, cor da pele, posição social. Todos precisam de Deus. E esta mensagem cristocêntrica, ela deve abranger a todos. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho que chama todos os homens para o arrependimento. Mesmo aqueles que não concordam conosco, muitas vezes nos discriminam mesmo. Mas eles precisam da mensagem de salvação. E a igreja, o cristão, ele tem essa missão. Então, o professor da escola bíblica tem essa missão para esclarecer a seus alunos, para distinguir o que é preconceito, discriminação e, ao mesmo tempo, a tolerância e o respeito não se confundirem em nós abrirmos mão dos nossos valores. Porque muitas pessoas acham que, pelo fato de nós que temos que respeitar as religiões, a gente tem que abrir mão do nosso. Não, não precisa. Claro que eu tenho que respeitar a outra religião lá, porque o Estado é laico, mas eu tenho a minha convicção própria. Desde que eu não use essa minha convicção para destruir ou para, exato, destruir o próximo, ou para usar de má fé. O conceito da fé, do evangelho, é o bem-estar espiritual e social das pessoas. E é esta a pregação de Jesus, para que todos sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade. Se todos não querem, aí é uma questão de escolha. Pastor Túlio aí falando sobre o tópico 2, onde inicia aí sobre preconceito e discriminação sobre o olhar bíblico, quer dizer, o que a Bíblia nos fala acerca desse assunto, preconceito, na parte introdutória aí no Antigo Testamento. Esse primeiro subtópico do segundo tópico, preconceitos e discriminações sob o olhar bíblico, mostra-nos alguns relatos que o Antigo Testamento nos traz. E um desses relatos, eu quero aqui destacar, é o do preconceito que Davi vivenciou junto aos seus irmãos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e versículo 28. E o texto diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Perceba que Eliabe tem um preconceito, ou seja, uma visão premeditada daquilo que ele nem tem conhecimento a respeito do seu irmão Davi. Aí o texto continua dizendo: E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção do teu coração e a maldade do teu coração.
que descestes para ver a peleja. Então, perceba que aqui Davi ele sofre com relação a essa atitude de preconceito, até mesmo por ser o irmão mais novo, até mesmo pela sua estatura de não estar preparado para descer para a guerra, para a batalha, para ser considerado um dos soldados. E toda esta condição envolveu esta relação de Eliabe com Davi. E a gente vê esse exemplo bíblico aqui de preconceito, que homens de Deus sofreram preconceitos biblicamente. Davi sofreu. A gente vamos ver também Moisés, líder, legislador da nação, que vai sofrer preconceito. E o preconceito aqui é interessante, Souza, que tanto Davi quanto Moisés não sofreu preconceito externos, de terceiros, mas sofreram preconceito dos próprios irmãos. É bem interessante, né? Davi sofreu preconceito dos irmãos. Moisés sofreu preconceito de Miriam e de Arão, que resultou em muitos prejuízos. Então perceba que preconceitos, ele sempre vai trazer coisas negativas, ou seja, muitos prejuízos. Algumas pessoas, ao sofrerem preconceitos, se revoltam. Outras entram em estado depressivo. Outras angariam doenças psicossomáticas por não saberem lidar com esse tipo de coisa. Então, a Bíblia já nos mostra esse olhar a respeito de preconceitos que o Antigo Testamento já havia. E há um detalhe: Deus, ele não concorda com essa atitude de preconceito. Então, a Bíblia nos mostra exemplos de Moisés, nos mostra exemplo de Davi, nos mostra que José enfrentou também discriminação. E esses três personagens bíblicos, homens de Deus, que marcaram ali a geração do povo de Israel naquela época, sofreram com essa atitude de preconceito. Então, nós precisamos ter essa noção de que nós não estamos isentos de sofrerem preconceito a respeito da nossa fé, a respeito da nossa posição diante de Deus, pois a Bíblia já nos mostra, desde o princípio, desde os primórdios, que homens de Deus sofreram com esta atitude. Nós precisamos ter maturidade para lidar com estas condições. Verdade. Você fez uma sinopse aí do Antigo Testamento, no Novo também, né? Então nós também vamos imaginar aí o preconceito enfrentado pelaquela mulher do fluxo de sangue. Mesmo assim, Jesus a tratou como uma pessoa que precisava do seu cuidado. Está em Lucas capítulo 8, versículos 40 até o 56. Veja que Jesus não a despreza. Nós temos também a atitude dos discípulos e, ao mesmo tempo, em relação àquela mulher, né, que derrama o perfume em Jesus, ela foi reconhecida pelo Senhor Jesus. Tá? Em Mateus capítulo 26, dos versículos 6 ao 13. Nós temos aquela mulher pega em adultério, que segundo a lei de Moisés, os dois deveriam serem indiciados. E por que aquele tema ali só traz apenas a mulher? Então ali tem várias lições nas linhas e nas entrelinhas, né? Por quê? Porque somente aquela mulher foi trazida aos pés de Jesus. E onde é que estava o outro? Então, claro que diante do que a lei de Moisés dizia, claro que houve muitas lacunas ali, e a gente só entende que houve preconceito, sim. A mulher adulta estava errada, mas onde é que estava o outro? Por que não trouxeram também? Acobertaram? Despediram? Disseram, vai embora, porque a gente vai tratar aqui com essa mulher? Será se era do convívio deles? Será se era uma pessoa também influente ali na sociedade? E mesmo que não fosse, por que ele não estava lá? Então, são essas perguntas que surgem quando a gente começa a estudar exatamente sobre o preconceito e a discriminação. Com certeza, houve sim. Porém, Jesus desmascara, mostra exatamente as intenções do coração, e quando ele diz àquela mulher, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, ele não diz que o pecado dela foi correto, porque não é, agora não peques mais. Então, no sentido de que ela pode sim se arrepender, ela e qualquer um que se chegar a Cristo.
João capítulo 8, verso 11. Então, nas suas viagens missionárias, Paulo também enfrentou muito preconceito. E a Bíblia diz que o Senhor o fortaleceu. Então, Paulo disse que ele não merecia a salvação, mas pela graça de Deus, ele foi aceito, né, pelo Senhor Jesus conforme a sua grande misericórdia. Então, veja aí que Paulo relata isso. E o tema de hoje é baseado nisso, onde temos aquele diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, onde havia aquele preconceito racial, onde havia aquela inimizade entre judeus e samaritanos, e ali aquele diálogo, aquela conversa de Jesus, aquela evangelização de Jesus para aquela mulher, exatamente mostrando a essência do evangelho e como as almas podem ser alcançadas mediante o poder renovador. E interessante que quando os discípulos chegaram, diz que eles se admiraram pelo fato de Jesus estar conversando com aquela mulher, né, samaritana. Então ali nós temos vários conceitos. Até os discípulos ficaram admirados como é que ele estava conversando com uma mulher samaritana. O termo mulher e, ao mesmo tempo, também o termo samaritano. A sua raça também, que era samaritana. Porém, Jesus mostra ali que o evangelho veio para salvar a todos. Isso significa que a igreja tem uma missão de levar a palavra a todos, independente da sua raça, etnia, ou até a sua posição moral, né? Porque pela posição moral daquela mulher, ela havia tido 5 maridos e o que ela estava convivendo ainda não era dela. Jesus ali falou. Então, sem contar aqui, já vencei, né? Agora, veja só, se ainda isso não é visto moralmente hoje na nossa sociedade moderna, imagine naquele tempo, hein, pastor? Imagina a situação. Então, lógico que ali Jesus não está validando o comportamento daquela mulher. Pelo contrário, está mostrando que o evangelho é além das fronteiras, é além de toda e qualquer coisa. O evangelho é superior a tudo isso, porque o evangelho vem para mudar concepções, o evangelho vem para mudar condutas, o evangelho vem para mudar corações e restaurar esses corações, trazendo-os de volta para Deus. Então é bem interessante isso. Tecendo aí considerações sobre o subtópico 2.3, vivendo de acordo com as escrituras para combater o preconceito. Pode dissertar aí acerca deste assunto. Vivendo de acordo com as escrituras para combater o preconceito. Então, o que a palavra de Deus nos oferece no combate ao preconceito e à discriminação? O que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia nos orienta? Pois nós, crentes, temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que não podemos fazer acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. E que todos somos iguais diante de Deus. Gálatas 3, versículo 28. O apóstolo Tiago alerta-nos que em um culto de adoração a Deus não podemos fazer distinção de pessoas ricas e pobres, mas que todas devem ser tratadas da mesma maneira. Então perceba que essas são recomendações bíblicas para que nós, cristãos, se comportamos não só lá fora na sociedade, mas até mesmo no culto de adoração a Deus. Nós temos que manter essa postura de igualdade. Essa postura, ela deve ser levada em todas as esferas da sociedade, tanto lá fora quanto no culto de adoração a Deus. E Tiago faz essa referência, que em um culto de adoração a Deus não podemos fazer distinção de pessoas ricas e pobres, porque no momento em que nós agimos fazendo essa distinção, nós estamos cometendo um pecado, estamos cometendo um erro que a palavra de Deus reprova. Até mesmo a nossa adoração é interrompida por conta dessa conduta, por conta dessa condição em que nós tomamos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela combate essa condição, combate o preconceito. E nós, como crentes, devemos obedecer a palavra de Deus. Então, discriminar alguém por sua cor, raça, posição social ou por alguma diferença física é descumprir a palavra de Deus. Que possamos combater o preconceito com oração e ação. Então, essa é a postura que a palavra de Deus nos apresenta para que nós possamos ter. Sempre manter o respeito com todas as pessoas,
independente da sua condição física, raça, crença. O nosso dever é acolher a todos, respeitando e apresentando a eles o real Evangelho de Cristo Jesus. Verdade. A igreja é exatamente esse lugar de vencer, né, a discriminação e o preconceito. Embora, repetindo, sejamos acusados de preconceituosos, mas é o inverso. Nós somos acusados porque a gente fala exatamente sobre o amor de Jesus e a mudança que aquelas pessoas precisam ter. Isso não é preconceito, é o contrário, é a marca do Evangelho. O Evangelho de Jesus é mudança de vida, é poder de Deus. De sorte que a igreja ela deve combater, sim, qualquer tipo de discriminação. Nós não podemos deixar de receber na igreja quem é pobre e quem é rico, ou dizer você só entra porque você é rico, o pobre fica aí fora. Isso aí é discriminação. Ou o inverso. Até, existe também até a discriminação também do outro ponto de vista que não é falado. Não é porque vou acolher somente os pobres e deixar os ricos de fora. Também não é assim. A igreja é o local ou lugar de acolher. A mensagem do Evangelho é a mensagem da essência, onde é o lugar da comunhão, da valorização das pessoas, da edificação mútua, da a inclusão. Essa inclusão envolve trazer os pecadores para mudarem de vida. A igreja é inclusiva nesse sentido, que é incluir as pessoas para elas mudarem de vida. Não é inclusiva no sentido de dizer, não, você vai permanecer do jeito que você está, pode vir. Claro, você vem do jeito que está, mas na hora que você aceita o evangelho, você tem que mudar de vida. E essa mudança de vida é pela palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, a Bíblia, né? Na comunhão, do partir do pão e nas orações. É o que tem lá em Atos 2:42. Então, veja que tudo isso é importante. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa, né, repassar para nossos alunos essa mensagem de fé, essa mensagem de tolerância, essa mensagem conceitual, que a gente possa aprender o conceito do preconceito, da discriminação e, ao mesmo tempo, o Evangelho de Jesus que vence todas as barreiras. Então, já estou fazendo minha conclusão e o pastor Túlio pode encerrar com as suas conclusões. Então, concluindo aqui, o ponto 3 fala sobre vivendo conforme Jesus Cristo. E o primeiro tópico fala, desse ponto 3, o primeiro subtópico, fala a respeito da discriminação que a mulher samaritana tinha. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por pertencer a uma classe que era odiada pelos próprios judeus, devido a uma briga racial que havia entre eles ali. E mostrando essa realidade bíblica. E o segundo fala sobre o lugar de vencer a discriminação e o preconceito. E que lugar é esse? A igreja. A igreja ela deve tratar todas as pessoas bem, recepcioná-las de forma adequada para que elas possam ali estarem atentas à realidade e mudança de vida que a palavra de Deus pode produzir no coração delas. E por fim, o que o mundo espera de nós? Pois nós estamos sendo observados com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. E o que o mundo espera de nós? É uma pergunta. Logicamente, o mundo espera de nós que nós sejamos modelos com relação a esses conceitos, tanto em discriminação quanto preconceito. A Igreja de Deus, ela combate a essas condições e nós devemos andar conforme esta regularidade, pois a palavra de Deus nos ensina a isso. Então, os professores repassem essa mensagem para os seus alunos, fazendo com que eles mentalizem essa realidade a respeito de que não só formam crentes em Cristo, mas também cidadãos respeitosos que expressam com a vida o testemunho do evangelho da palavra de Deus. Então, esta é a realidade que nós devemos se fundamentar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos nós.